Vamos conversar então sobre poderes constituintes? Olha só, poder constituinte é um poder político que vai criar, atualizar ou reformar e extinguir uma Constituição, uma ordem constitucional. Como poderes constituintes, temos o poder constituinte originário, o poder constituinte derivado e o poder constituinte difuso. Essa é a classificação dos poderes constituintes. Vamos trabalhar aqui sobre cada um deles, começando pelo poder constituinte originário. O poder constituinte originário é aquele que é responsável pela criação de uma Constituição e pela extinção de uma ordem constitucional anterior. Esse poder constituinte originário, ele pode ser democrático ou autocrático. E aqui vou buscar um conceito que você vai lembrar lá de classificação da Constituição, onde tínhamos as constituições promulgadas e as constituições outorgadas. As constituições promulgadas são aquelas que decorrem da vontade do povo. Constituição que na sua elaboração teve a participação popular. As constituições outorgadas são aquelas que não tiveram a participação popular e são impostas à população. Então, olha só. O poder constituinte originário democrático é aquele que cria uma nova ordem constitucional em razão de uma vontade do povo. Observada a vontade do povo, a soberania popular, com a participação do povo na Assembleia Nacional Constituinte. Então, poder constituinte originário democrático é aquele que o Congresso Nacional, por meio de representantes do povo e também diretamente pelo povo, lá com representantes de classe, criam uma nova Constituição. Já o poder constituinte originário autocrático é aquele que decorre de uma imposição, onde não existe uma participação popular, não existe uma vontade popular em alterar a Constituição. Isso acontece muito quando grupos radicais tomam o poder. Eles vão lá e impõem uma nova Constituição, alterando a Constituição anterior. As características do poder constituinte originário, olha só. Ele é inicial, por quê? Porque ele inicia uma nova ordem constitucional. Ele é independente, porque não existe ninguém mandando, vai fazer, não vai fazer, o que tem isso, o que tem aquilo, porque ele está criando tudo do zero, ele está criando um novo Estado. Ele é incondicionado, justamente porque não precisa respeitar o que está fixado na Constituição anterior. Ele é ilimitado justamente por isso também. E quanto a essa ilimitabilidade, temos uma consideração. Por quê? Apesar de ser considerado um poder ilimitado, para a corrente justnaturalista, o poder constituinte originário encontraria sim um limite, que seria o próprio direito natural. Estaria diretamente ligado aos direitos humanos, ou seja, o poder constituinte originário não poderia ferir aqueles direitos intrínsecos ao homem. Os direitos humanos, aquilo que está diretamente ligado à dignidade do homem. Todavia, os positivistas entendem que não e que o poder constituinte originário não possui limitação. Perfeito? Ele é soberano justamente porque não tem nada nem ninguém que vai impor um limite a ele. É a vontade soberana criando uma nova estrutura constitucional do zero, sem necessidade de observar aquilo que estava fixado na Constituição anterior. E ele é permanente. Por quê? Ele se prolonga no decorrer do tempo. Veja só, em 1988 foi promulgada a nossa Constituição Cidadã. Todavia, se hoje quiserem editar uma nova Constituição, é perfeitamente possível. Ou seja, o poder constituinte originário, ele existe, ele está aí, para ser utilizado em qualquer momento. Portanto, ele é permanente, ele se prolonga no decorrer do tempo. Vamos lá. Quanto aos poderes constituintes derivados agora. Derivados no plural, por quê? Porque ele se divide em três. O poder constituinte derivado é aquele que deriva do originário. Então veja só, o poder constituinte originário cria a ordem constitucional. Mas pense comigo o seguinte. Imagine que você criou essa Constituição e você tem interesse que essa Constituição se prolongue no tempo por vários anos. Todavia, a sociedade ela passa por constantes transformações, por constantes evoluções. E nem sempre aquilo que pensaram há 30 anos atrás permanecerá da mesma forma, porque o direito deve evoluir a partir do momento que a sociedade evolui. Por isso, o poder constituinte originário cria o poder constituinte derivado para promover essas atualizações, essas revisões da Constituição, de modo a atualizar
a Constituição com aqueles desejos da sociedade. Perfeito? Então, o poder constituinte derivado, ele deriva do poder constituinte originário, ou seja, é uma criação do poder constituinte originário, justamente para buscar que a Constituição se prolongue no tempo, alcançando aqueles objetivos da sociedade. Olha só, o poder constituinte derivado ele se subdivide em poder constituinte derivado reformador, poder constituinte derivado revisor e poder constituinte derivado decorrente. E vamos trabalhar sobre cada um deles aqui também. Olha só, poder constituinte derivado reformador. Esse daqui, como o próprio nome já diz, ele vem para reformar a Constituição Federal. Ou seja, ele vai atualizar a Constituição Federal por meio de emendas constitucionais. Lembra delas? Lá no artigo 60 da Constituição. Olha só, esse poder constituinte derivado reformador, então, exercido pelo Congresso Nacional, que é uma criação do poder constituinte originário para que a Constituição se prolongue no tempo, será feito por meio de emendas à Constituição que vão atualizar, que vão alterar o texto da Constituição, seja inserir ou alterar. Observados lá as cláusulas pétreas, que vamos tratar aqui delas também. Olha só. Então, características do poder constituinte derivado reformador. Ele é limitado, porque o próprio poder constituinte originário impôs esses limites a ele. Ele não é ilimitado tal como o poder constituinte originário. Ele é secundário, porque ele decorre do poder constituinte originário. Ele só existe em razão do principal, que é aquele que o criou, o poder constituinte originário. E ele é condicionado, porque deve respeitar aquilo que está imposto, aquilo que está fixado no texto constitucional, que o poder constituinte originário criou para que o poder constituinte derivado reformador observasse no momento de atualização, de edição da Constituição. As limitações desse poder constituinte derivado reformador, então. Ele possui limitações formais, limitações circunstanciais, limitações materiais. E vamos tratar sobre cada uma delas aqui, ó. Limitações formais. Formais diz respeito a uma formalidade. Isso aqui está diretamente ligado ao procedimento de criação de uma emenda constitucional. Por quê? A Constituição somente pode ser alterada por meio de emenda constitucional. O texto constitucional só pode ser editado por meio de emenda constitucional. E, para que se tenha uma emenda constitucional, é necessário um procedimento super rigoroso, onde se tem a necessidade da apreciação pelo Congresso Nacional nas suas duas casas, em 2 turnos, por 3/5 dos membros de cada uma dessas casas. Ou seja, um quórum qualificado e um procedimento muito bem elaborado e muito criterioso de edição da Constituição. Por isso, um limite formal. Os limites circunstanciais. Circunstanciais porque diz respeito àquelas situações que o Estado está vivendo. Também está prevista lá no artigo 60 da Constituição Federal, essas limitações circunstanciais, que serão a intervenção federal, o estado de sítio e o estado de defesa. Quer um exemplo? Paraguai deseja invadir o Brasil. Teve até uma declaração, saiu uma polêmica aí na internet esses tempos, né? Mas vamos lá, imagine que isso de fato aconteça. O Paraguai vai lá e faz uma agressão armada estrangeira, porque é um outro estado, agredindo o Estado brasileiro. Está ferindo a nossa soberania. Nesse caso, será decretado um estado de sítio no Brasil. Por quê? Uma agressão armada estrangeira nos atingiu, desrespeitou nossa soberania. E o Estado vai, a República Federativa do Brasil, vai se manifestar com um estado de guerra. E nessa situação de guerra, temos então que decretar um estado de sítio. Da mesma forma, quando acontece ali alguma falha institucional com a ordem democrática ou com a ordem social, enfim, onde temos que decretar aí o estado de defesa, em situações mais regionais, ou no caso da intervenção federal. Então, em caso de intervenção federal, estado de defesa ou de estado de sítio, a Constituição não pode ser editada, porque o Congresso Nacional não pode propor aí emendas constitucionais. E quanto à limitação material, diz respeito às cláusulas pétreas, aquelas que estão previstas lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, onde vai dizer que não será objeto de deliberação proposta de emenda constitucional tendente a abolir.
a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Ou seja, alguma emenda constitucional que tenha por interesse alterar alguma dessas cláusulas pétreas não pode ser nem objeto de deliberação. Então, essa é uma limitação material, ou seja, uma limitação que deriva do próprio texto da lei. Perfeito? Agora, quanto ao poder constituinte derivado revisor. Esse aqui foi também uma criação do poder constituinte originário, por isso ele é derivado. Ele também possui limitações. Todas as limitações que falamos para o poder constituinte derivado reformador também se aplica ao derivado revisor. Todavia, esse daqui foi previsto lá no ADCT, onde o poder constituinte originário decidiu que após 5 anos da promulgação da Constituição de 1988, seria feita uma revisão de todo o texto constitucional para verificar a eventual necessidade de alteração, se essa Constituição estava sendo legal ou não estava. Isso foi realizado lá em 1993. Portanto, o poder constituinte derivado revisor já foi exercido no Brasil, certo? E por fim, terminando aqui os poderes constituintes derivados, temos o poder constituinte derivado decorrente. E esse daqui decorre do Pacto Federativo, em razão do princípio da simetria constitucional. Ou seja, os Estados-membros eles se espelham na situação da federação, na situação da União. E dessa forma, é possível a criação das constituições estaduais, como autorizou o poder constituinte originário, lá no artigo 11 do ADCT, onde vai dizer que, cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado, no prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição, obedecidos os princípios desta. Ou seja, o poder constituinte originário autorizou a criação das constituições estaduais. Por isso, poder constituinte derivado decorrente, porque ele decorre de um pacto federativo e ele é derivado do poder constituinte originário. Todavia, no momento de criação dessas constituições, devem ser observados os preceitos já fixados na Constituição Federal, de modo que a Constituição estadual não pode contrariar a Constituição Federal. E por isso, ele é um poder constituinte derivado e não originário. E por fim, o poder constituinte difuso. Esse daqui ele está surgindo agora, não é toda a doutrina que fala dele, mas também é interessante tratarmos dele aqui. Esse daqui não é um poder constituinte que vai alterar o texto da Constituição. Ele altera o entendimento acerca do texto da Constituição. É mais ou menos aquilo que chamamos de mutação constitucional. Ou seja, quando o STF dá um novo entendimento acerca de um determinado trecho do texto constitucional, ele está realizando o poder constituinte difuso, justamente a mutação constitucional. Perfeito? Então fica aí a explicação acerca dos poderes constituintes. Espero que tenha ficado claro. Espero também que tenham gostado desse novo formato. Se gostaram, já deixe aí nos comentários para que eu possa trazer novas explicações. Deixe temas aqui também, como controle de constitucionalidade, que é um tema que é legal da gente tratar também. Perfeito? Compartilhe esse vídeo aqui com algum amigo também que tem dificuldade aí sobre os poderes constituintes ou que está vendo direito constitucional assim como você. E até a próxima.